Senhores deputados, com a vossa permissão, vamos dar início a esta terceira parte da nossa reunião, com a audição do Instituto de Conservação da Natureza, que está aqui hoje connosco, com o engenheiro Nuno Sequeira e o engenheiro Paulo Salsa, a quem agradeço desde já a vossa presença. Aliás, repetida, ontem já tivemos aqui a presença do Sr. engenheiro Paulo Salsa, hoje temos de novo, que vem cá no âmbito de um requerimento apresentado pelo PCP para prestar esclarecimentos sobre o que foi feito e o que está por fazer no âmbito da prevenção dos incêndios e do ordenamento florestal. Para tal, este, como disse, é um requerimento do PCP. Está presente connosco o Sr. Deputado Alfredo Maia, a quem eu vou dar a palavra para fazer a intervenção inicial e a pergunta inicial, que tem até 8 minutos. Pode fazê-la, se quiser, só de uma só vez, ou pergunta-resposta, como entender mais adequado. E depois terá a resposta ao mesmo tempo para responder o ICNF e depois passaremos à primeira ronda pelos partidos aqui presentes. Faça favor, Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes do ICNF. Antes de mais, peço desculpa pela demora que vos obriguei, mas de facto estava retido na Comissão de Orçamento e Finanças e estava justamente a interpelar o Sr. Ministro. Agradeço, em todo o caso, a vossa amabilidade. Eu gostaria de recordar a razão pela qual estamos aqui, justamente a requerimento do PCP, tendo em conta especialmente a gravidade das ocorrências em termos de fogos rurais verificadas neste ano, mas não apenas por causa deste ano. Quer dizer, nós entendemos que é necessário fazer uma análise a tudo o que tem sido feito, e designadamente em termos das recomendações que sucessivas comissões técnicas, grupos de trabalho, relatórios têm feito, especialmente na área da prevenção dos incêndios e no ordenamento da floresta, porque de facto há uma preocupação que todos devemos ter relativamente às medidas a tomar e a garantir antes mesmo da ocorrência dos incêndios. Não nos devemos lembrar delas apenas na chamada época dos incêndios. E, portanto, medidas como o ordenamento florestal, a diversificação da floresta, as faixas de gestão de combustível, as áreas de fogo controlado, os meios indispensáveis a trabalhos como a silvicultura preventiva, a existência de equipas de sapadores florestais, os condomínios da aldeia, as áreas integradas de gestão da paisagem, o cadastro rústico, entre muitas outras áreas sobre as quais importa refletir. Ora, neste ano, de acordo com os dados do próprio ICNF, até 15 de outubro, arderam mais de 269 mil hectares. Esta área foi menor do que a área percorrida por incêndios no ano mais severo da década, que foi 2017, quando foram percorridos mais de 573 mil hectares, mas a severidade foi maior quando consideramos a área média por fogo, por ocorrência. Assim, em 2025 foram de facto 32,6 hectares por ocorrência, ao passo que em 2017, com uma área percorrida maior, muito maior, foi de 28, pouco mais de 28 hectares. Assistiu-se também a um número muito elevado de grandes incêndios, 96, correspondem por um total de mais de 258 mil hectares, ou seja, 96% da área percorrida por incêndios. E há duas perguntas que se impõem. Porquê é que aconteceu assim? Porque é uma tão expressiva área ardida e sobretudo com esta severidade? Do ponto de vista do ICNF, a severidade meteorológica que sim ocorreu explica tudo? Bom,
E aqui leva-nos à questão das medidas de prevenção estrutural e outras. E assim, gostaria de que partilhassem connosco qual é a situação presente e quais são os objetivos em termos dos planos regionais de ordenamento da floresta. Quais são os progressos que têm sido alcançados no que diz respeito ao cadastro, tendo em conta que, salvo falha de atualização da nossa parte, o programa BUPI, no programa BUPI, apenas 1/3 das propriedades rústicas no norte e centro do país estão identificadas e georreferenciadas. Como é que estamos em termos da rede primária de gestão de combustível? As ações de fogo controlado são em número, em área de intervenção anual adequadas? E o controle das invasoras? As invasoras é um elemento, a nosso ver, que tem significado e com muita frequência até respondem pelo incremento das áreas percorridas por incêndios, quer na própria ocorrência, quer no que se projeta para o futuro em termos da sua expansão, muitas vezes potenciada. Em relação ao sistema de cotações do mercado de produtos florestais. Como é que ele está a ser implementado? Se aumentou ou não aumentou a transparência relativamente à formação dos preços à produção. Gostaríamos também de refletir um pouco sobre o estado da arte quanto ao dispositivo de equipas de sapadores florestais. Já há bastantes anos que aqui mesmo na Assembleia se perspectivou o objetivo de pelo menos 500 equipas de sapadores florestais. Ao que julgamos saber, este objetivo está longe de ser alcançado. E porquê? Finalmente, em relação aos meios do próprio ICNF. Se estamos atualizados em termos de dados, faltarão pelo menos 897 trabalhadores, desde técnicos superiores a vigilantes, etc., um conjunto de trabalhadores que faltam. E a pergunta que se impõe é justamente esta, em que medida esta falta de trabalhadores no ICNF prejudica, digamos, o desempenho adequado, designadamente na prevenção dos incêndios rurais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava agora a palavra ao ICNF, não sei quem quer responder. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados aqui presentes. Gostaria de dar nota, e com a sua permissão, a nossa resposta será repartida mediante a tipologia de perguntas, mas mais direcionadas à área operacional e, portanto, o Engenheiro Nuno Sequeira dará essas respostas. As outras, mais do âmbito administrativo e financeiro, serei eu a dá-las. E, portanto, de todas as questões que elencou, eu vou-me referir às questões do cadastro, sem me referir a elas, porque a competência não é nossa. O BUPI tem uma estrutura de missão que está perfeitamente habilitada a dar essas respostas e, portanto, não será o ICNF a fazê-lo. No entanto, sempre direi o seguinte: no âmbito do projeto do Plano de Recuperação e Resiliência, cuja execução cabe ao ICNF da rede primária, nós constatamos, como já é por todos sabido, que 97% do território é privado. E, portanto, para implementarmos as faixas de rede primária, também nós próprios tivemos que andar a fazer cadastro e, portanto, estabelecemos uma relação com o BUPI, não só com o BUPI, mas também com a Direção-Geral do Território, com a Autoridade Tributária, com o Instituto de Registro e Notariado, na busca dessa informação e toda aquela que não existisse e que nós conseguíssemos obter,
dávamos a cada estes organismos e daí o reverso também era feito, e foi assim que conseguimos de alguma maneira avançar no projeto da rede primária. Referindo-me concretamente às questões relacionadas com a rede primária, dizer que é um projeto do PRR que tem cerca de 105 milhões de euros de investimento, que se traduz, eu diria, em 3 grandes grupos de investimento. Um que tem a ver com as faixas propriamente ditas, portanto, as empresas que andam a fazer as faixas de interrupção de combustível, portanto, em cerca de 126 metros de largo, naquilo que são os troços considerados pelo ICNF como eu diria, os mais importantes, os mais estruturantes. São, para que se tenham uma ideia da dimensão deste projeto, temos cerca de 12 lotes a serem executados com 10 empresas diferentes. Portanto, nós limitámos as adjudicações ao número de empresas exatamente porque tínhamos noção que só com várias empresas a fazer é que conseguimos levar isto a ter sucesso. Um segundo grande grupo, então, para fazer o cadastro propriamente dito, onde iam passar estas faixas e, portanto, também com 2 empresas a fazer em cerca de 21.700 hectares o cadastro das áreas onde iam ser executados estes troços, e depois um terceiro e o de maior dimensão, que tem exatamente a ver com o pagamento das indenizações por constituição da servidão nos territórios privados. E é isso que está a acontecer. Portanto, nós com as pessoas estamos a notificar todos os privados exatamente daquilo que é a avaliação que nós fazemos. Deixe-me dar nota também que fizemos umas démarches junto de todos os tribunais da relação. Porquê? Porque eu não sei se conhecem o processo de constituição de servidões, mas é um processo complexo e que obriga a um conjunto de requisitos legais que nós não podemos ultrapassar e que passam exatamente por o Tribunal da Relação nomear peritos sempre que não há acordos. E, portanto, nós estamos exatamente nesta fase. Nos conseguimos os acordos, noutros não conseguimos. Obviamente, nós queremos fazer as coisas a bem e, portanto, demora sempre mais um bocadinho. Depois, só dar nota relativamente à questão das equipas de sapadores florestais. Nós temos, neste momento, 419 equipas de sapadores florestais financiadas, fora, e depois o meu colega dará números mais precisos sobre aquilo que são o Corpo Nacional de Agentes Florestais, que na prática são equipas também de sapadores florestais do ICNF e que concorrem, são cerca de 26 equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais, que somam às 419. Portanto, não estamos assim tão longe de atingirmos os 500. Eu depois, se calhar, como já tenho... Ainda tenho. Só relativamente ainda à questão dos meios, onde deu nota que faltavam 897 trabalhadores. Esta informação não está atualizada. Nós temos um mapa de pessoal aprovado para cerca de 2.000 trabalhadores e temos preenchido em cerca de 1.600, 1.650. Qual é aqui a questão? A questão não tem a ver com a falta de recrutamento, tem a ver, se calhar, e nós temos esses dados, tem a ver mais com aquilo que é as saídas de trabalhadores para a aposentação. Portanto, têm saído muitos trabalhadores para a aposentação e, apesar de todos os esforços que o ICNF faz para recrutar, não conseguimos recrutar com tanta rapidez como aquilo que são as saídas para a aposentação. Portanto, eu assim, nas perguntas todas que deu nota, daria isto e, portanto, se o Engenheiro Nuno Sequeira agora puder... Sr. Engenheiro Nuno Sequeira, faz favor. Sim. Sr. Presidente, bom dia, senhores deputados. Apenas também de uma forma rápida, entrando aqui em algumas questões ainda não abordadas, dar também, ainda sobre a rede primária, que é um elemento estruturante, mas que só cumpre verdadeiramente a sua função se for usado depois pelas forças que estão no terreno, no caso das ocorrências, porque são vias de penetração que permitam depois aos meios ancorarem as operações, limpando alguma vegetação, mas já sabem que são zonas de menor carga de combustível e com vias de comunicação. Desde 2018 já foram instalados cerca de 47.000 hectares de rede primária. Agora esta com 47.000,
hectares de rede primária, naturalmente com a parte, como o meu colega já referiu, agora apoiada pelo PRR, já em área privada, porque a maior parte da área, pelas razões do estabelecimento das servidões que no passado eram executadas, embora houvesse algumas com acordo e cedência do proprietário privado, a esmagadora maioria era instalada ou nas áreas dos baldios que aceitavam essa instalação ou em áreas públicas, e agora com o PRR pela primeira vez foi possível avançar para a instalação pagando um justo valor aos proprietários privados, instalar a rede primária também em área privada. Referir sobre o fogo controlado. Sim, o fogo controlado é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta de baixo custo e boa eficácia. Tem as limitações das janelas meteorológicas que todos sabemos, mas a principal limitação para a sua maior extensão tem também a ver com a maior parte da área, muita área onde é preciso ser também de proprietários privados, de minifundo, e entronca com o desconhecimento de quem é a propriedade, e isso atrasa um pouco as execuções e causa até questões, porque queimar algo de quem não deu autorização envolve sempre algum risco. Sem prejuízo disso, temos por meta este ano, até determinadas mesmo pela nossa tutela, de duplicar a média tratada com esta técnica, se as condições meteorológicas o permitirem, atingindo a área mínima de 5.000 hectares tratados através de fogo controlado, agora nesta campanha até ao início do verão. Apenas uma última nota muito relevante para os incêndios deste ano, que variaram muito a nível das causas, é que o maior incêndio que tivemos e de que há registro, o incêndio de Piódão, teve na origem causa natural, o que é muito raro, mas foi o facto. Houve mais um ou dois de um relâmpago, numas horas da noite pouco expectáveis, e de facto depois em situações meteorológicas extremamente severas. Eu não sei se posso continuar, se depois avançamos e depois respondo a algumas outras questões que não estejam. O Sr. Deputado Alfredo Maia. Também não está. Bem, o Sr. Deputado Alfredo Maia ainda tem tempo, portanto, dar-lhe novamente a palavra para complementar a sua questão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas. Eu queria, em todo o caso, não necessitarei de esgotar necessariamente o tempo de colocar duas questões adicionais. Foi aqui referido que desde 2018 foram instalados 47.000 hectares de rede primária. Eu tenho que fazer-lhe uma pergunta, quanto mais não seja de curioso. Então, como é que tem sido a manutenção dessas faixas? Porque como é que tem sido feita a gestão do combustível, das faixas de gestão de combustível? Se tem sido garantida ou não, porque a prazo, e tendo em conta o tempo que transcorreu, o que é que isso comporta em termos de riscos. E, finalmente, em relação às ações de fogo controlado, o Sr. Engenheiro tem toda a razão, quem sou eu para o contrariar relativamente à importância destas ações, por serem de baixo custo, serem bastante eficazes, se forem executadas na janela de tempo adequada. E o Sr. Engenheiro referiu um aspecto que para mim é muito sensível, que é o facto de muitas delas terem de ser feitas justamente em terrenos privados. Ora, terem de ser feitas em terrenos privados, mas sobretudo envolver as pessoas que neles vivem e dos quais vivem.
os produtores pecuários, os pastores, etc. Ora, eu gostava que nos explicasse um pouco como é que o ICNF está a procurar conseguir melhorar o diálogo justamente com aquilo que agora se chama os operadores, desde logo os produtores pecuários que utilizam os pastos nas montanhas e especialmente os pastores, não é? Houve tempo em que esse diálogo era muito difícil e os pastores que faziam as chamadas queimadas fugiam a 7 pés quando via alguém aproximar-se por parte do ICNF, e é um elemento que a mim há muitos anos me sensibiliza e preocupa. Eu próprio já acompanhei muitas e muitas ações de fogo controlado e gostava de saber como é que isso tem evoluído. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, caros e caras colegas deputados, senhores representantes também do ICNF. Obrigado por terem vindo. E antes de passar às questões, só aqui fazer um ponto de situação da questão do requerimento do PCP, que bom, o PCP tem aqui umas coisas que confesso que não percebo. Dizer que a questão dos incêndios que está a ser tratado de uma forma negligente por parte do Governo, não percebo como, também isso não se coaduna com isto. Depois vem aqui dizer que é contra as comissões, quer técnicas, quer parlamentares de inquéritos, mas depois vota a favor ou abstém-se da criação e, portanto, prefere estas reuniões do que as comissões, mas diz aqui no vosso requerimento. Bom, também não, diz uma coisa, faz outra. A mulher de César não pode só sê-la, também tem de parecê-la. E, portanto, era só estas questões. Bom, mas vamos às questões fundamentais. E dizer que também é dito muitas vezes que isso é uma frase já velha, gasta, que os incêndios combatem-se no inverno, que só se nos lembramos nos incêndios no verão. Não, nestes últimos anos temos falado e muito, e tem-se feito e muito, nestes últimos tempos, a questão da prevenção. E, aproveitando aqui a presença do ICNF, eu queria que me dissessem, relativamente à questão das equipas de sapadores, se tem aumentado, se não tem aumentado, se tem sido aberto concursos e se tem tido concorrentes, que também sei que tem havido alguns problemas, mas que nos dissessem. Eu tinha aqui o número de equipas, mas precisava que me dissessem concretamente, nestes 2 últimos anos, qual foi o aumento das equipas de sapadores, também. E a questão do serviço público dos sapadores, se continua a ser feito, se é feito, se vocês têm registro da questão das áreas que são limpas por estas equipas de sapadores. Depois, na questão das faixas de gestão, eu perguntava, e vê-se muito quem percorre o nosso território, vê-se, por vezes, faixas de contenção feitas pelo ICNF, mas depois não têm continuidade. Estão a ter alguns problemas, como é que estão a ser resolvidos esses problemas que depois, na continuidade dessa faixa, já não é pública a área, já é privada, como é que se tem resolvido e se tem sido resolvido de forma eficaz também essa questão. Depois também queria que nos dissessem, porque foi aprovado nesta Casa um plano para a floresta 2025, 2050, salvo erro, e queria que nos dissessem o que é que, entretanto, foi feito, quer em aquisição de equipamentos, quer em reforço de meios, quer em trazer para o processo também as comunidades intermunicipais, quais são os meios disponíveis que têm dado também aos municípios, porque têm passado muitas competências para os municípios, mas os meios também têm sido poucos e, portanto, quer em termos de maquinaria, quer em termos de financiamento, porque, como bem sabemos,
a questão dos privados, e isso é mais uma daquelas, mas vamos ouvi-los a seguir, mais uma daquelas ideias brilhantes da AGIF, que passou para a responsabilidade dos municípios para a limpeza dos privados, depois de fazer isso, enviar a respectiva fatura com a despesa. E nós sabemos que em muita parte dos territórios, quando se fala aqui em cadastro, muita parte dos territórios não é fácil saber quem são os proprietários. Portanto, mas não se coibiram de responsabilizar mais uma vez os municípios para fazerem esse trabalho. Eu até dizia a alguns colegas autarcas que se isso tiver que ser feito mesmo ao pormenor, portanto as câmaras fechariam e faziam exclusivamente este serviço. E, portanto, nesta primeira fase eram estas questões que queria fazer e colocar em cima da mesa, e depois, se eventualmente surgir mais alguma, ainda tenho algum tempo, farei, Sr. Presidente, novamente outras perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora sim tem a palavra o ICNF. O engenheiro não se quer, penso eu, ou Começar e depois passo para a parte do... Pode ser? Sim. Pegando ainda nas questões que o Sr. Deputado Alfredo Maia colocou sobre a manutenção da rede primária, de facto, o grande impacto é na sua instalação, especialmente quando envolve corte de coberto arbóreo e depois a instalação da tal faixa de interrupção de combustível, que é uma faixa onde podem e devem transitar viaturas de 4x4 para os meios de combate chegarem. A periodicidade estimada, claro que varia regionalmente, mas de necessidade de manutenção, estimamos em média de 4 anos. Claro que isto varia. Se for rede primária numa zona onde a vegetação cresça menos, pois a periodicidade pode ser maior. Mas pronto, em termos médios, essa periodicidade. E o que está a ser feito e preparado, ou seja, em termos já feito, mas também para o futuro, é a manutenção da rede primária ser muito assegurada pelos meios próprios do ICNF, em termos do que está na unidade de máquinas, Força de Salvadores, Bombeiros Florestais, pelas comunidades intermunicipais com as suas brigadas e equipamento atribuído para as zonas dos seus territórios, e depois, caso seja necessário, com recurso a contratações externas, mas o essencial é a manutenção ser assegurada por meios, vamos chamar, da administração pública nas suas diferentes formas, ou ICNF, ou comunidades intermunicipais, ou acordos para as quais foram cedidas também, algumas delas já equipamentos pesados. O fogo controlado e o pastoreio é mesmo uma preocupação grande. Nós temos montado já há alguns anos um mecanismo de apoio à execução de queimadas, exatamente dirigido para as zonas de pastoreio, de montanha, onde é uma prática mais recorrente. É um trabalho que deu frutos, está a dar frutos, tem pernas para andar e desenvolver. Importa também dizer que é um trabalho que exige uma grande confiança junto das comunidades, do relacionamento com os pastores, portanto, muita bota no terreno, consome muitos recursos humanos, é muito importante ser feito, continua a ser feito, esperemos levá-lo mais além, também com o apoio dos grupos de trabalho de redução de ignições compostos pela Polícia Judiciária, GNR e ICNF, que para além do trabalho público que vemos das detenções que resultam dos casos, fazem um trabalho de formiga durante o ano todo, junto também dessas comunidades, ajudando para a pedagogia e para a importância de fazer essas ações no tempo certo e com o apoio adequado. Esses grupos eram 2, este ano passaram para 5, a cobertura territorial aumentou, foi muito importante, passou a haver 2 grupos de trabalho de redução de ignições, ICNF, PJ e GNR, 2 grupos no norte, 2 grupos no centro e um grupo para a zona sul, cobrir as zonas de maior trabalho. Sr. Deputado Fernando Queiroga, relativamente à rede primária e a entrada nos privados, de facto é com o PRR que isso está a ser possível ser feito de uma forma expressiva, com a capacidade
de verba para pagar as justas indemnizações a que obrigam o Código das Expropriações para o efeito das servidões. Portanto, sim, foi positivo, está a entrar, já temos muitos acordos celebrados, muitas declarações, como o meu colega Paulo Salsa referiu. Portanto, é um avanço, foi preciso haver músculo financeiro para o fazer dessa forma, sem ser só por uma grande boa vontade dos privados. Portanto, o PRR deu essa possibilidade. Paulo, sim, por favor. Relativamente à questão do plano para a intervenção da floresta e aquilo que está a ser feito, eu vou dar, se calhar, 2 exemplos que me parecem bastante importantes. Um que passa por um investimento feito com dinheiro também do PRR de cerca de 50 milhões de euros. E este investimento de 50 milhões de euros serviu para comprar maquinaria pesada, entenda-se, bulldozers, tratores, praticamente para todos os municípios que quiseram aderir ao programa de mecanização. Estamos a falar de cerca de 265 tratores para serem distribuídos por todos os municípios, 18 bulldozers para serem distribuídos pelas comunidades intermunicipais e, portanto, para apoiarem, para poderem fazer a questão da rede viária e a melhoria da rede viária florestal, mas também apoiar a questão do combate aos incêndios no período mais crítico. Foram adquiridas cerca de 2.060 motorroçadoras que já foram todas distribuídas por todas as equipas de sapadores florestais que existem. E depois também foram adquiridas viaturas para o próprio ICNF e, por último, está a decorrer ainda uma adjudicação para cerca de 55 viaturas que prevêem constituir novas equipas de sapadores florestais, mas também reequipar algumas das equipas já existentes. Como se sabe, são viaturas que têm um desgaste mais intenso do que aquilo que é uma viatura normal, pelo trabalho que desenvolvem, e, portanto, também está a ser agora adquirido. O outro exemplo que eu gostaria de dar, porque me parece um exemplo de enorme sucesso, tem a ver com a Floresta Ativa. A Floresta Ativa é um programa para limpeza, vamos designar assim, para limpeza de combustível para pequenos proprietários, até 10 hectares o máximo, onde se paga um apoio de cerca de 650 euros por hectare. E porquê é que eu digo que tem sido um sucesso? Este programa foi lançado em agosto do ano passado, foram apresentadas 2.548 candidaturas, o ICNF já conseguiu analisar 2.405 candidaturas, já foram contratualizadas 1.520 candidaturas e uma coisa que eu não enunciei, este aviso valia cerca de 4 milhões de euros e, portanto, dizer que também já foi pago cerca de 1,5 milhão de euros, isto é financiamento pelo Fundo Ambiental e tem sido um sucesso por causa disso, ou seja, nós conseguimos abrir um aviso em agosto, conseguimos analisá-lo, já estar a dar dinheiro às pessoas e, portanto, a próxima época de incêndios, pelo menos esses proprietários que concorrerem já podem ter as suas propriedades, as suas pequenas propriedades limpas. Portanto, relativamente à questão do PIF. Só uma nota que sobre a evolução das equipas de sapadores florestais nos últimos anos tem-se mantido mais ou menos estável. Elas flutuam porque as equipas basta saírem 2 indivíduos ou 3, ficam inop, depois voltam a estar operacionais. Estamos atualmente com o número de equipas que o meu colega já referiu. Há a intenção do Governo abrir novas candidaturas para a constituição de novas equipas de sapadores florestais, mas para referir que o número tem-se mantido relativamente estável, com pequenas flutuações nos últimos anos. Aqui há um aspecto muito importante, que é por todos sabido, mas que é importante referir, que é nos territórios de menor densidade populacional há uma enorme dificuldade de recrutamento de pessoas operacionais para este trabalho. Sem prejuízo disso, as equipas de sapadores florestais representam nesses mesmos territórios, para além do enorme trabalho que fazem de prevenção e depois de apoio ao combate, também eles próprios, essas equipas contribuem para fixar famílias nesses territórios de baixa densidade e isso é um aspecto também muito importante, que às vezes não é referido, mas que é importante termos presente, porque são olhos presentes, conhecem o território, ajudam os bombeiros
e cada daqueles elementos representa uma família e isso é relevante. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem de novo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, até 2 minutos. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta dizer, e isto a questão dos incêndios, nós não vamos, por mais tentativas que o possamos fazer, nós não vamos conseguir acabar com os incêndios. Não vamos. Nós vamos, e acho que isso que é vontade de todos, reduzir as ignições, reduzir a área ardida, isso não, sem sombra de dúvida. E eu, de uma forma muito objetiva, porque foi para isso que chamamos aqui o ICNF, queria que nos dissesse, mediante o projeto que foi aprovado já no ano passado, este ano, no ano passado, o que é que está a ser feito, que percentagem da rúbrica já está a ser feita, para que nós também possamos ter uma noção de dizer chegamos a maio, não se fez nada, andamos só a falar e não se fez nada, portanto, para termos uma opinião mais objetiva. Depois também queria perguntar a questão de como é que se está a lidar, e sei que essa também, as autarquias têm alguma responsabilidade, mas muito pouca, mas mais da GNR, a questão da limpeza, e viu-se no verão passado, a limpeza dos privados junto às suas habitações, que foi de alguma aflição, e, portanto, como é que esse programa está a ser feito, ou que está a ser coordenado também por parte do ICNF com a GNR. E, por último, queria só perguntar quantos elementos tem de galfos, do fogo controlado, e também quantos elementos estão credenciados para efetuar contrafogo na época de incêndios, se tem esse número, se nos pode dizer, mesmo ou técnicos do ICNF, ou alguns comandantes de bombeiros que tenham essa formação específica, se têm esses números, isso está devidamente agilizado. E de momento era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra até 6 minutos. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores dirigentes do ICNF, eu acho que é a altura de acabar com a conversa mole. Eu gostava de lhes perguntar de que país nórdico é que os senhores vieram. Os senhores são mesmo do ICNF português ou vieram de um país nórdico sem fogos? É que, sinceramente, esta conversa que nos vem trazer aqui hoje não joga com o que aconteceu o ano passado, em 2025. Os senhores sabem quanto é que foi a ardida em 2025 em Portugal? Sabem? Sabem? Podem se manifestar. Sabe? Diga que sim com a cabeça, diga que não sabe. Em Portugal arderam 270 mil hectares em 2025. Isto é 3% do território nacional. Já em 2024 tinham ardido 137 mil hectares. A média da última década de área ardida foi 123 mil hectares por ano. Isto quer dizer que em 10 anos, 1 milhão e 200 mil hectares ardem. Sabe qual é a percentagem do território português que isto representa? São 14% do território nacional. Quer dizer que se a cada 10 anos nós tivermos 14% do território ardido, nos próximos 70 anos nós vamos ficar com o país todo ardido. E os senhores vêm aqui com esta bonomia, com esta calma, dizer que está tudo bem, estamos a investir o dinheiro do PRR, estamos a fazer mais prevenção. Como é que estamos a fazer mais prevenção com esta última década, com estes números? Isto é inadmissível. Os portugueses não percebem, mais uma vez, o que é que se passou no ano de 2025. E depois, claro, veio o alibi, como já foi aqui utilizado hoje, das condições edafoclimáticas. Meus senhores, as condições edafoclimáticas são muito semelhantes em Espanha. Aliás, em Espanha até são, por vezes, mais severas, porque nós temos maior costa atlântica. E em Espanha, no ano passado, é claro que arderam mais hectares, 380 mil, mas isso representa apenas 0,7% do território de Espanha. Quer dizer que Portugal é o pior país da Europa em termos de fogos. Nós não podemos continuar com esta calma, com esta tranquilidade e virem aqui ao Parlamento dizer que o ICNF está a trabalhar. Desculpem, eu acho inadmissível que no ICNF não se saquem as responsabilidades daquilo que aconteceu o ano passado. Nem no ICNF, nem na AGIF, nem no próprio Governo. Continuamos todos aqui a ter anos
trágicos para as aldeias em Portugal e nada acontece. Portanto, eu tinha aqui 7 assuntos para falar hoje. A primeira é os programas regionais de ordenamento florestal. Estes PROFs, que estão regulados por decreto desde 2009 e desde 2007 que todo o território nacional tem PROFs aprovados, são 7 PROFs pelo país. O que é que isso tem trazido nas regiões para combater realmente o avanço dos fogos? Bem, pelos vistos, nada. E depois falaram também das faixas de gestão de combustível, dos tais 100 metros para as indústrias, os 50 metros para as habitações. Reparem, nós tivemos aqui o presidente da AGIF a dizer que a GNR levantou 120 autos aos municípios por falta de limpeza dos terrenos em 2025. Ou seja, os municípios, o próprio Estado, as entidades do Estado, são aquelas que são as mais prevaricadoras e a que têm mais autos levantados. É mais um tipo de legislação que não é cumprida. Segundo assunto, terceiro assunto, diversificação da floresta. O que é que está a ser feito em Portugal para plantarmos finalmente carvalhos e castanheiros à volta das nossas povoações, das nossas florestas e das nossas explorações agrícolas? Já os antigos diziam, os carvalhos e os castanheiros são árvores santas e protetoras. Isto não é difícil, é só ir ver até à própria sabedoria popular o que é que se pode fazer. Nada disto é implementado, ou continua sem ser implementado. Temos anos em que há grandes fogos, vem o primeiro-ministro que está de turno, seja do PS, seja do PSD, dizer que vai proceder a uma reforma florestal, que vamos fazer florestas de mosaico, que vamos fazer a diversificação da floresta. Continua tudo por fazer. E quarto assunto, áreas de fogo controlado. Mais uma vez, o desprezo pela sabedoria popular, pelo controlo da biomassa, e estamos a falar tanto de áreas de fogo controlado como do próprio fogo de supressão no combate aos incêndios florestais, que os próprios bombeiros têm tanto medo de usar o fogo de supressão, não porque não o saibam fazer, mas por causa das diretivas emanadas das entidades estatais, tal como é o ICNF. E passamos para o quinto assunto, equipas de sapadores florestais. É claro que, se nós formos analisar o território, são de facto os territórios que são geridos pelas entidades florestais privadas, pelas grandes, fazem do papão das celuloses e o papão do eucalipto, bem, mas se nós formos analisar a malha fina dos dados, nós vemos que, de facto, essas áreas de floresta gerida pelas celuloses e pelo eucalipto, que são tidos como o inimigo número 1 no caso dos fogos, afinal, é aqui que há menos fogo. Porquê? Porque há, de facto, as equipas de sapadores florestais privadas. É inadmissível que venha aqui trazer este número das 416 equipas de sapadores florestais privados contra apenas 26 do ICNF. Estas equipas deviam estar presentes nos parques naturais, nas reservas naturais, muito mais do que estão. Depois, os condomínios da aldeia. Estou quase a terminar. Sexto assunto. Condomínios da aldeia. Bem, os condomínios da aldeia continuam a ser as aldeias entregues a si próprias, como nós vimos nas notícias em agosto passado. Autarcas a fazerem diretos nas televisões, a dizer que estão abandonados, que as suas populações estão sozinhas, que eles próprios avisam os bombeiros daquilo que vai acontecer, que o fogo vai perder o controle. Os bombeiros não atuam porque não têm ordens centrais e continuam a ver os seus territórios arder. Finalmente, sétimo assunto, as áreas integradas de gestão de paisagens, as AIGPs. Mais uma promessa que foi trazida e que não está a ser cumprida. Portanto, eu, lamentavelmente, e já nem tenho tempo para me dirigir ao cadastro em parcelamento, que é outro cancro da administração pública nacional. Portanto, eu acho incompreensível como é que nós temos aqui dirigentes do ICNF que vêm com esta tranquilidade dizer que, no fundo, está tudo bem, continuam a viver no país cor-de-rosa do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao ICNF para responder. Não sei se o Sr. Engenheiro Paulo Salsa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Permita-me só primeiro responder ao Sr. Deputado Fernando Queiroga. Relativamente ao grau de execução do PIF, eu não lhe consigo dar isso por causa de uma coisa muito simples. É porque
tem muitas entidades, muitas atividades, e, portanto, começou agora, eu poderei ver depois, relativamente àquilo que são os projetos de responsabilidade do ICNF, fazer chegar a esta Comissão esses valores. E também já lhe dar nota que também temos o número de técnicos de elementos credenciados para fazer fogo controlado, não deve ter trazido, nós enviaremos isso, porque há de várias entidades, não só do ICNF, há de bombeiros, há de entidades privadas e, portanto, enfim. Depois, agora dirigindo-me então ao Sr. Deputado Pedro Frazão, a quem agradeço novamente as perguntas, e referindo-me à questão das equipas de sapadores florestais serem privadas ou públicas, elas são geridas por entidades privadas, mas são financiadas com dinheiro público. E este ano, permita-me dar-lhe nota, que já foram pagos às equipas de sapadores florestais cerca de 25 milhões e 800 mil euros para fazerem aquilo que se designa por serviço público, que é fazer não só a gestão de combustível nas áreas que são consideradas prioritárias, mas também para apoiar o combate no verão e também para fazer ações de vigilância. Depois, relativamente à questão dos condomínios da aldeia, aquilo que eu lhe posso dizer, e que são números que estão disponíveis, mas foram lançados 4 avisos, um em 2022, um em 2023, 2 em 2023 e um em 2024, e o total de candidaturas apresentadas em sede de condomínios da aldeia foram 228. Existem 903 aldeias, portanto, entidades que estão a fazer a execução dessas mesmas candidaturas, para um valor de investimento aprovado de cerca de 31 milhões 788 mil euros. Portanto, é o que eu lhe posso dizer relativamente à questão dos condomínios. Sobre as AIGPs, ainda que não seja uma responsabilidade do ICNF, o que lhe posso dizer é que estão todas em execução, tendo sido já feitos pedidos de adiantamento por todas elas, portanto, tudo aquilo que são entidades, tudo aquilo que são OIGPs, portanto, Operações Integradas de Gestão da Paisagem, muitas delas num estado avançado, até lhe posso dar o nome de quais é que já estão mais avançadas, mas, por exemplo, a CALG, que é uma entidade da Zona Centro, tem o projeto bem avançado. Estava aqui à procura só do nome. A CALG, a APATA, a Junta de Freguesia de Alcaidão da Serra, que são entidades que têm um grau de execução bastante avançado daquilo que são as áreas integradas de gestão da paisagem. Portanto, relativamente àquilo que são equipas de sapadores, condomínios e AIGPs, acho que agora o meu colega responderá. Sim, de forma sintética, relativamente às questões do Sr. Deputado Fernando Queiroga, a que ficou da limpeza dos privados junto às habitações, pronto, isso é uma matéria que sai fora do âmbito das atribuições do ICNF, é do âmbito PSIR, no SEGIR é do âmbito da ANEPS, é Proteção Civil que tem responsabilidade dessa matéria. De qualquer forma, se compararmos com anos anteriores, com anos passados, quer as populações, quer as empresas, estão muito mais conscientes da necessidade e têm-no feito. É a informação que temos com uma maior dimensão, embora seja uma matéria que não acompanhamos tão diretamente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, de facto, as condições meteorológicas nas quais se verificaram esses maiores incêndios não foram só em Portugal, foram em Portugal e também em Espanha. Naturalmente, quando comparamos a área ardida em Portugal e a área ardida em Espanha, devemos comparar em termos de rigor para as situações com o mesmo tipo de meteorologia e vegetação, e essas em Espanha, no nordeste espanhol, foram infelizmente também assoladas por grandes incêndios este ano. Portanto, a comparação da área ardida com o território nacional e da área ardida com o território espanhol não é melhor, é mais adequadamente ser feita e corretamente feita, comparando as regiões com as mesmas condições biogeográficas
tal como, por exemplo, a Califórnia, que se aproxima muito das condições portuguesas em todo o paralelo de clima mediterrâneo aqui à volta do globo. Relativamente aos PROF, são elementos importantes, da política florestal. Todas as arborizações e rearborizações são feitas de acordo com as espécies que estão previstas nos PROFs, têm modelos de silvicultura aplicados, portanto, contribuem para que o que é feito de novo, as arborizações e as rearborizações, sejam feitas de uma forma tecnicamente adequada e nos sítios certos. Relativamente à diversificação da floresta e promoção de espécies autóctones, todos os apoios públicos existentes que existem, do passado e do presente, mesmo no âmbito do PEPAC, apoiam essencialmente espécies autóctones para novas arborizações. Portanto, em termos de fundos públicos, é isso que se pretende fomentar. A regulamentação do fogo controlado, do fogo técnico, que inclui depois também o fogo de supressão, é uma regulamentação que está a ser revista. Na componente de fogo controlado, sim, é mais a área do ICNF, fogo de supressão, a área da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para poderem ser técnicas utilizadas e em segurança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O Sr. Deputado Alfredo Maia vai ter que sair, mas está a pedir uma interpelação à mesa e eu vou-lhe conceder a palavra para o efeito. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho mesmo de abandonar esta comissão, porque tenho de discutir uma proposta nossa numa outra. Em todo o caso, queria agradecer a amabilidade das respostas e a disponibilidade que o ICNF certamente tem e continuará a ter para nos esclarecer. Muito obrigado. Mas prometo ouvir a gravação para ver as vossas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e boa reunião. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes do ICNF e, na primeira abordagem, na primeira intervenção, e pedindo desculpa já por, em alguns casos, naturalmente, irei ser repetitivo, mas este é um dos ónus de falar em terceiro lugar, neste caso em quarto, e, naturalmente, que muitas das questões e da objetividade do requerimento já foram respondidas, mas podemos sempre aprofundar. Dizer o seguinte, e agradecendo a oportunidade do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que o PS naturalmente acompanhou, deve-se, e é preciso fazer aqui esse ponto de situação, à desvalorização que o Governo teve para com o combate aos incêndios no verão de 2025, que levaram naturalmente de uma forma negligente a criar uma situação muito constrangedora e incêndios que tiveram por momentos de grande dificuldade no seu combate. Por isso, o que importa aqui é mais do que analisar o que correu mal nos incêndios, é, em nosso entender, e por isso pedimos e acompanhamos o requerimento pedindo a presença do ICNF, para que o ICNF nos esclareça do muito que já existe, do muito que está definido, do muito que está recomendado, do muito que está legislado, efetivamente, quais são os bloqueios, quais são os constrangimentos, quais são as dificuldades para que essas medidas não sejam implementadas e não deem os resultados positivos que todos nós desejamos e almejamos para que seja implementado. Esses são os factos. Os factos é que existe um desfazamento grave, um desfazamento entre todas as medidas que são aprovadas e que depois não conseguem ser implementadas no terreno. Voltamos, naturalmente, a falar. Medidas como a diversificação florestal, as faixas de gestão de combustível, o fogo controlado, que foi aqui amplamente já referido, o objetivo das 500 equipas de sapadores, que efetivamente já foram aqui anunciadas 419, mas já falaremos também sobre ela. Os condomínios da aldeia, em boa hora, uma excelente medida e que tem tido efeitos muito positivos, qual têm sido os constrangimentos. As áreas integradas da gestão florestal, da gestão da paisagem, digo. E o cadastro rústico, que agora também temos aí uma novidade, felizmente, em boa hora, há aqui a prorrogação, mas o que é que falta concretizar destas medidas para que não haja um flagelo em 2026, como houve em 2025, com todos os fundamentos
esclarecidos e com todos os fatores endógenos e exógenos, com todos os fatores naturais, com todas as problemáticas associadas às alterações climáticas. Estas questões são essenciais para nós. Por isso, de uma forma muito pragmática e muito clara, quero perguntar ao ICNF e dizer o seguinte: qual o grau de concretização das medidas de prevenção e de ordenamento florestal que foram aprovadas nos últimos anos? Especificar não as executadas, mas as que não, e quais são, efetivamente, os seus prazos, os diplomas. Que ações concretas foram implementadas no ordenamento e na diversificação florestal? Quais eram as metas que estavam definidas? É preciso nós sabermos as metas que estavam definidas e se foi alcançado o seu objetivo ou não. E depois perguntar claramente ao ICNF se reconhece que houve atrasos nesta execução. Isso é preciso também ficar muito claro para nós. E se assume a responsabilidade nessa área, ou que cota parte da responsabilidade assume, e qual a justificação, porque há sempre, naturalmente, uma justificação, e para isso estamos aqui, para, também com os instrumentos regimentais ao nosso alcance e à nossa disponibilidade, poder alterar. Voltando às faixas de combustível, o fogo controlado e os sapadores. A percentagem da faixa de gestão de combustíveis, que já foi aqui referida, está efetivamente executada. Em que áreas é que está executada? E existiu, melhor dizendo, continua a existir obstáculos para esta implementação das faixas de combustível? Existem ou não? Quantas áreas de fogo controladas foram implementadas? E onde é que se localizam? Se é só no Norte, se efetivamente também é Norte e Sul? Pergunto claramente ao ICNF. Existem meios suficientes para regular a utilização desta ferramenta ou não? Se o ICNF não tem, temos que encontrar solução para implementar estas áreas de fogo controlado. As equipas de gestão de sapadores florestais, foi aqui anunciado 419, pergunto, estão todas operacionais ou qual é o número das que estão INOP? É que não é só criar, mas como foi referido e bem, depois muitas vezes, por falta de meios humanos ou falta de meios materiais, estão operacionais. Quantas estão inoperacionais? Voltando à questão essencial, no outro ponto, que tem mais a ver com outra entidade, mas os condomínios, as áreas integradas de gestão da paisagem e o cadastro. Sabemos que os condomínios da aldeia foi uma excelente medida que foi criada e qual tem sido o impacto na proteção face ao risco de incêndio. A vossa opinião também é que são realmente uma medida muito positiva, que devemos continuar a apostar na sua continuidade. As áreas integradas de gestão de propriedade, qual é a área que está integrada? E o ICNF também faz uma avaliação positiva desta medida ou não, embora não seja da vossa competência. O cadastro rústico, houve aqui a prorrogação, não vamos falar mais sobre ele. Eu, para concluir, só quero pôr aqui, em termos gerais, a questão. O ICNF, o que é que o ICNF considera que tem sido obstáculo principal, quais os obstáculos principais? Quer sejam administrativos, financeiros, legislativos e de recursos humanos que impedem a execução dessas medidas. Porque é para isso que aqui estamos. É para esclarecer a deficiência de implementação dessas medidas e qual é o contributo que esta Assembleia pode dar, qual é a exigência que pode fazer o Governo para que essas medidas sejam implementadas. E isso, para mim, para o Partido Socialista, é claro que fique esclarecido. Que obstáculos principais, administrativos, financeiros, legislativos e de recursos humanos são necessários, ou que o ICNF considera necessários. E se existem alguns recursos adicionais que sejam necessários para que sejam acelerada para a implementação, para definir um prazo para que estes objetivos do ICNF sejam implementados. Por último, para concluir com a anuência do Sr. Presidente, eu quero também colocar ao ICNF, se o ICNF, neste momento, monitoriza o cumprimento destas decisões todas que são tomadas pelas políticas públicas que são criadas. Ou seja, se há uma avaliação, uma apreciação, um controle, uma monitorização efetiva sobre isso, para sabermos se efetivamente estão a ser implementadas ou não, ou a sua evolução. Porque se não monitorizarmos, efetivamente não conseguimos corrigir a tempo e alterar aquilo que efetivamente está mal, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Sequeira para responder. Faz favor. Sr. Deputado, muito sucintamente, principais bloqueios
genéricos e identificados há anos. O primeiro, ou identificado em todos os diagnósticos feitos de política pública, é pormos a floresta e a agricultura a dar dinheiro aos proprietários. Para os espaços abandonados que existem, grande parte deles onde isso é possível, e isso é o essencial em termos de pôr a economia a funcionar, pôr a gerar, os espaços a gerar rendimentos, porque com o que é necessário fazer, e está identificado no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e também uma componente também virada para a economia no próprio Plano de Intervenção para a Floresta, tudo o que é necessário fazer, nem os impostos gerados as receitas públicas não são suficientes para fazer tudo o que é necessário. Se os territórios eles próprios não gerarem rendimento nos sítios onde têm capacidade para o efeito para os seus proprietários, continuaremos com o abandono, desinteresse. Esse é um elemento-chave identificado já há vários anos e onde não se pode perder o foco de procurar simplificar, desburocratizar, tornar mais atraente e simples a questão da economia florestal e já agora a agrícola, porque uma coisa muito importante é conseguir pôr pastourice e agricultura no meio de espaços florestais para criar o tal mosaico e descontinuidades. Esse é um aspecto importante, gerar rendimento para os proprietários, tornar atrativo, de forma a eles terem o dinheiro suficiente para investir, quer em termos de produtivos, quer em termos das medidas de proteção. Dois aspectos que estejam estruturais a limitar as políticas públicas, e não só florestais, mas também políticas públicas. O facto de se conhecer quem são os proprietários e a geometria dos prédios, não é... Há zonas com cadastro do país e também há incêndios, não é só por não ter cadastro que não há incêndios. Agora, o que acontece é, não havendo esse cadastro e conhecer a geometria dos prédios, torna muito mais lento todas as outras políticas públicas que estamos a implementar. As OIGPs, que se tem que andar à cata de saber quem é cada um dos donos e os seus terrenos, a instalação da rede primária, que se teve que fazer um trabalho, e está a ser feito no campo com equipas especializadas, um trabalho imenso para conseguir determinar os proprietários e os seus limites. Portanto, esse é um aspecto-chave, base, que está a ser endereçado de várias formas. Já tivemos o Sinergic, já tivemos projetos piloto para determinados municípios, o BUPI está a fazer o seu caminho. Portanto, é um aspecto onde se deve manter a energia, porque não é ele que resolve os problemas dos incêndios, mas facilita tudo o que são medidas dirigidas ao aumento da dimensão da área de gestão florestal, seja através da criação de áreas agrupadas, OIGPs, zonas de intervenção florestal, EGFs, enfim, os diferentes modelos e ferramentas que existem. É um tema muito importante, e o grupo de trabalho do cadastro, que produziu os seus resultados, identificou os muitos constrangimentos que são notícia pública, que o próprio Parlamento, alguns são da competência do próprio Parlamento, também resolver e legislar, portanto são importantes. Condomínios de aldeias, sim, são mesmo uma medida boa, embora fora da área do ICNF, conheço vários de estar no terreno e presente, onde há trabalho feito de proteção do aglomerado, as pessoas estão mais organizadas, conscientes do risco e com as medidas de proteção, muito ligado, e é o caminho que se tem estado a ser feito, coordenado pela ANEPS, entre aldeias seguras, pessoas seguras e os condomínios de aldeia. Relativamente ao fogo controlado, há uma quantidade suficiente de técnicos credenciados para executar essa prática, não é por aí. Ficámos de dizer o número exato que não trouxemos, mas não é por aí. A questão, e a maior parte da área tratada com fogo, também não são todas que são adequadas, são essencialmente nas áreas norte, centro do país, também em algumas serras do Alentejo e Serra Algarvia, sendo que nem toda a vegetação, por exemplo, no Algarve, a esteva, é muito difícil para utilizar essa técnica, é possível, mas muito difícil, portanto está a ser feita com essa questão limitante de, para fazermos o fogo controlado, nós, quando digo nós não é só o ICNF, são nós, são as comunidades
municipais, são os municípios, são as CIMs, são em conjunto com os bombeiros, quando vamos para o terreno é em conjunto desta forma, do trabalho e o tempo que demora a obter a devida autorização dos 200 proprietários que existem em 100 hectares. Pronto, esse é um aspecto muito importante. Eu não resisto em responder ao Sr. Deputado Pedro do Carmo e vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando estivemos agora com este trabalho de implementação da rede primária, em cerca de 2 hectares tivemos que notificar 46 proprietários. E, portanto, daqui se consegue perceber a dificuldade que nós temos quando queremos implementar faixas num território que é 97% privado e temos que os notificar todos. E, portanto, eu não resisto mesmo quando me pergunta o que é que o ICNF acha sobre o que pode esta Assembleia fazer, eu diria que é a revisão do Código das Expropriações, porque não está feito para projetos desta dimensão para todo o território nacional. E, portanto, eu peço desculpa, quem sou eu para dizer o que os senhores deputados devem ou não fazer, não me passa isso pela cabeça, mas não resisto em responder, ao desafio, portanto, porque trabalhar com esta legislação em projetos com esta dimensão faz com que todos eles sejam mais morosos, mais difíceis, todas as capelinhas têm que ser percorridas, portanto, enfim, é aquilo que eu teria para dizer ao Sr. Deputado Pedro Guerra. Muito obrigado. Muito obrigado. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIDER. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos também a presença do ICNF nesta comissão. É para nós muito claro que a política florestal deve ser orientada para a resiliência ecológica e a justiça social e climática e interessa-nos fortalecer o papel do ICNF, tantas vezes atacado nesta Casa, na promoção de uma floresta bem gerida, na redução da carga combustível e no incentivo de modelos de gestão que privilegiam espécies autóctones e mais resistentes ao fogo. Sem esta transformação profunda, vemos-nos presos num ciclo anual de combater incêndios no verão e discuti-los no inverno, ainda que o PSD não goste desta ideia, é esta a realidade. Dentro deste contexto, o período de inverno e início de primavera é precisamente o tempo em que se deve planear e executar a prevenção estrutural para o verão, em particular no que respeita à gestão da vegetação e à recuperação dos espaços florestais, e eu pergunto se estamos a fazê-lo. Dentro daquilo que são as capacidades e as competências do ICNF, na coordenação da gestão de combustíveis em áreas sob sua administração direta, na definição de orientações técnicas para a limpeza dos terrenos, na articulação com autarquias, proprietários e organizações de produtores florestais para implementar faixas de gestão de combustível. Senhores representantes, como é que estamos nesta questão? E disseram-nos também que se estão a deparar com a saída acentuada de muitos trabalhadores e técnicos por causa de aposentações e têm tido dificuldade em recrutar mais pessoas para os substituir. Eu pergunto se já comunicaram essa dificuldade à tutela e, se sim, se vos parece que algo está a ser feito para colmatar essa necessidade. Sabemos igualmente que no final de setembro foram celebrados contratos de cerca de 7 milhões de euros entre o Governo, 58 municípios, o ICNF e a APA para mitigar o impacto dos incêndios rurais. Pergunto primeiro se já estão em condições de fazer uma avaliação preliminar do impacto desses contratos e como estão a assegurar que estes recursos não se limitam à reposição económica de curto prazo, mas integram também ações estruturais de recuperação de ecossistemas, como o restauro dos solos, galerias ripícolas, o controle de invasoras e reflorestação com espécies autóctones nas áreas ardidas abrangidas por esses contratos. Se já têm uma ideia. E ao LIVRE também interessa as medidas tomadas no pós-fogo, por isso pergunto quais são os eixos de atuação do ICNF no que toca ao restauro ecológico das áreas afetadas e na prevenção da desertificação do território, algo que sabemos que também irá diminuir o risco de incêndio se bem executada. Sobre o programa Floresta Ativa, gostaria de perguntar se tem mecanismos em articulação com o Fundo Ambiental para garantir que estes apoios chegam de forma efetiva
às zonas de maior vulnerabilidade social e ambiental e não apenas a proprietários já organizados ou com maior capacidade técnica. E eu pergunto isto porque o LIVRE fez, em sede do Orçamento do Estado, uma proposta de alteração para aumentar o orçamento global anual do programa Floresta Ativa, aumentar o valor do apoio para cada candidatura, permitir a inclusão dos baldios e ainda apoiar o arranque de eucalipto. Tudo isto depois de nos terem chegado relatos de que a verba disponibilizada era insuficiente para fazer face aos custos de limpeza. Que lacunas encontram, portanto, no programa Floresta Ativa e de que forma poderemos melhorá-lo aqui, a partir da Assembleia da República, para melhor servir o seu propósito principal? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e obrigada também pelo cumprimento do tempo. E vou passar aqui ao Sr. Engenheiro Paulo Salsa, faz favor, para responder. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu começava já por essa última, relativamente à questão Floresta Ativa, e vou-lhe dizer que seja talvez o programa mais simples que eu já vi em matérias de candidaturas de âmbito florestal. As pessoas só têm que se registar no site, ou só tinham que se registar no site do ICNF, inserir o seu número de propriedade BUPI, ou seja, na prática estamos a concorrer para duas políticas públicas. As pessoas que se quisessem candidatar à Floresta Ativa tinham que ter as suas propriedades registadas no BUPI e bastava isso, não precisavam de georreferenciar nada. Porquê? Porque o sistema estava ligado com o do BUPI e automaticamente nós víamos as zonas. E a partir daí nós conseguimos fazer as análises e é por isso que o processo é ágil. Não haverá aqui muito espaço para melhorar ao nível da simplificação, porque nós já não pedimos documentos nenhuns, não sei se me estou a fazer entender, portanto, tem a ver, se calhar, talvez mais com a capacitação das próprias pessoas que querem fazer aí, mas nós também falámos com todos os gabinetes técnicos florestais para darem esse mesmo apoio aos proprietários de cada um dos municípios e, portanto, de alguma maneira, eu penso que o programa está a correr bem. Relativamente àquilo que é a nossa ligação com o Fundo Ambiental, eu não tenho nada a apontar, portanto, quem faz o pagamento destas candidaturas é o Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental tem as suas datas de pagamento, nós enviamos as listagens dos pagamentos de cada um dos proprietários e eles procedem ao pagamento. Portanto, eu diria que é um processo que está a correr. Obviamente pode haver aqui uma coisa ou outra, eventualmente, para melhorar, mas assim, de grande nota, penso que está a funcionar muito bem. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Relativamente à questão de comunicar ou não à tutela a saída das habilitações, obviamente que sim, e obviamente a tutela tem-nos dado apoio, e posso-lhe dar nota de que agora, já no dia 15 de janeiro, vão entrar mais cerca de 67 pessoas para a força de sapadores bombeiros florestais. Portanto, enfim, temos conseguido de alguma maneira suprir, não eventualmente à velocidade que estávamos, mas também tem muito a ver com os postos de trabalho que nós pomos a concurso. Quando nós pomos postos de trabalho a concurso nas zonas interiores, nós não queremos pessoas para trabalhar em Lisboa. Portanto, nem sempre conseguimos prover essas vagas por falta de candidaturas. Tem a ver com isso, está bem? Muito obrigado. Entretanto, agora... Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nuno Sequeira, faz favor, para continuar. Só para agora aqui duas ou três questões colocadas pela senhora deputada também. Relativamente à ligação com os proprietários, autarquias, a esmagadora maioria das autarquias tem gabinetes técnicos florestais, suportados atualmente através do Fundo Ambiental, uma componente do seu funcionamento. Temos trabalhado com as autarquias, com as comunidades intermunicipais, com os proprietários e organizações de produtores florestais, mas como dei há bocadinho aquele exemplo também com os próprios pastores no tal mecanismo de apoio à realização das queimadas. Agora, isto é pronto, temos trabalhado, não quer dizer que está trabalho feito. Isto é de dia a dia e exige muito contacto pessoal. Pronto. Exige nem é botas no terreno, é presença física, proximidade. Portanto, é um trabalho que está a ser feito, tem vindo a ser feito, é para continuar a ser feito e aprofundado sempre na medida das disponibilidades de recursos. Também com as próprias organizações não governamentais de ambiente, as organizações também de produtores florestais, enfim, há esse trabalho e
além de reunirmos, temos muito contacto bilateral, quer a nível central, quer com os colegas das direções regionais. Relativamente à resposta pós-incêndio, o pacote que foi adotado de forma imediata teve duas componentes. Uma através do Programa Territórios Resilientes, apoiados pelo Fundo Ambiental, que foram aqueles contratos-programa estabelecidos pelo Fundo Ambiental, através da Agência para o Clima, ICNF e APA, com os municípios, para aquelas situações que eram muito emergentes e imediatas e que a agilidade de ser um fundo nacional é superior aos dos fundos do âmbito da política agrícola comum. Então, houve esse apoio com um pacote global de cerca de 3,5 milhões de euros para a componente ICNF, que, enquanto as da APA tinham muito a ver com a captação de água, recursos hídricos permanentes, no nosso caso tinha a ver com desobstrução de rede viária que tivesse ficado impedida, pequenas obras de correção torrencial, limpezas de valetas, fixações de taludes e solos, portanto, para aquilo que era possível fazer até com os meios próprios dos municípios, porque há essa flexibilidade para o Fundo Ambiental apoiar, portanto, o que era muito urgente e crítico. E temos muito trabalho executado, mas também muito trabalho ainda em execução. Temos recebido, nós e o Fundo Ambiental, pedidos de prorrogação, porque há situações que obrigaram também, apesar de tudo, a lançamento de concursos públicos para obras de maior envergadura. Para concluir, mas muito importante, depois o segundo bloco, já através dos apoios do PEPAC, estão abertos 2 concursos para a estabilização de emergência, no valor de 16,5 milhões de euros, para as obras também de estabilização de emergência, que não eram tão, sendo urgentes, não eram aquelas para ser feitas logo. Portanto, e são candidaturas que estão em curso, estão abertas a decorrer e envolvem um conjunto mais alargado de ações. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Tenho 3 senhores deputados inscritos e vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, também Vice-Presidente desta Comissão, em representação do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores dirigentes do ICNF. Trago aqui e vou ler o que me foi feito chegar por empresários de exploração florestal de Monchique. E eles pedem a extensão do ICNF e o fim da proteção civil, pelo menos no que diz respeito aos incêndios florestais. E dizem isto por causa do Decreto-Lei 82/2021, pelo qual se rege o ICNF, que é baseado nas previsões do IPMA. Ou seja, as operações de exploração florestal. É proibido realizar a realização de operações florestais, de exploração florestal de corte e rechega. Não faz qualquer sentido a proibição de atividades que têm uma taxa mínima de ignição e a área ardida, como mostra uma folha que eles me mandaram em anexo. E, além do mais, estamos a ser vigilantes florestais. Mais do que ninguém, defendemos a floresta, pois é dela que dependemos. Concordamos que não se efetuem trabalhos na floresta em dias de calor extremo, em vagas de calor acompanhadas de ventos fortes. Este ano, 2025, estivemos de cerca de 4 meses sem poder trabalhar ou a trabalhar nos horários referidos no anexo. Durante esse período, tivemos que pagar todos os impostos e encargos sem quaisquer tipos de apoios. A continuar desta forma, teremos de parar com esta atividade, que tanto peso tem na economia do nosso país, nomeadamente local. No inverno estamos parados devido às condições atmosféricas. No período de verão, quando podemos recuperar, somos praticamente indivíduos de trabalhar porque faz calor. Entendemos também que, perante os factos ocorridos nos últimos anos, tanto nas florestas como nos incêndios florestais, com estratégias erradas que em nada funcionam, a vasta destruição da nossa floresta. Queixam-se porque, repare, Monchique tem quase sempre a mesma previsão de risco superior ao de Mira, quando a continuidade da serra é igual. Isto não faz sentido. Na realidade, estão a trabalhar das 7 às 11, porque de noite não é viável. E o risco dos acidentes aumenta muito neste tipo de terrenos, como se alguém conhece a Serra de Monchique, com os grandes declives.
Não é possível uma microempresa, queixam-se eles, sobreviver com estas restrições. Mesmo se trabalhar o dia todo, não é fácil neste setor, como todos sabemos. Temos ainda os dados do ICNF, relativos aos incêndios e hectares queimados provocados pelas máquinas florestais, que demonstram a pequena quantidade de ignições provocadas, conforme anexo que também enviam. O nível de risco maior deveria ser para ter mais meios e em maior e mais rápida prontidão e não para nos proibirem de trabalhar. Gostava de uma observação sobre isto. Muito obrigado. Sr. Deputado, vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, e depois terminamos com o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto de uma forma telegráfica, quase tudo já foi referenciado e identificado, mas eu penso só por lapso não fiquei esclarecido com a questão do número de equipas inoperacionais de sapadores. Se é possível dar, se o valor é residual, se não é residual. Operacionais, pronto, esse era um valor residual. E depois tem a ver com a implementação, penso que deve ter sido abordado na intervenção anterior, que tem a ver com o projeto das cabras sapadoras e da sua implementação e da sua avaliação, se efetivamente, que tem sido aqui várias vezes referido, foi um excelente projeto e que devia continuar a ser replicado e implementado, e se existem alguns constrangimentos para implementar esse, que é um bom projeto, porque é um projeto de equilíbrio do ecossistema, é um projeto de fixação de pessoas no interior, é um projeto que ainda tem, por cima, tem a componente agropecuária de extrema importância também para esta Comissão e que efetivamente resulta com dados muito positivos, mas isto de uma forma empírica no combate aos incêndios. E por ora era só estas duas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, Sr. Deputado João Aleixo, faz favor, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Representantes do ICNF e, indiretamente à questão, queria-vos colocar algumas questões relacionadas com o tema em discussão e, em específico, no Parque Natural da Serra de São Mamede. Em primeiro lugar, com a implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível neste parque. O próprio Manual Técnico de Execução da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível estabelece que em áreas de elevado valor ecológico, paisagístico, histórico e arqueológico, com formações vegetais singulares, deve ser evitada a passagem da rede primária. Ora, julgamos ser este o caso deste parque, integrado na Rede Natura 2000, classificado como sítio de importância comunitária e zona especial de conservação, sujeita à Diretiva de Habitats. O plano de ordenamento do próprio parque proíbe cortes rasos, intervenções a castiçais, carvalhais, galerias ripícolas e protege expressamente espécies como sobreiro e azinheira ao abrigo do Decreto-Lei 169/2001. A pergunta é como foi feita esta avaliação e como é que o ICNF justifica a desflorestação e remoção de subcoberta autóctone e abertura de faixas largas em manifesta contradição com o plano do próprio parque e com obrigações europeias de conservação da biodiversidade. Mais, numa zona de elevada pluviosidade e com uma exposição aos ventos, a redução da cobertura vegetal aumenta a erosão, a escorrência superficial e o risco de cheias. Que estudos concretos sustentam o plano que foi delineado e como é que isto está garantido que não vai agravar os próprios riscos. Segundo, e aqui ouvia o Sr. Dr. Nuno Banza... Nuno Banza? Não, o engenheiro... Paulo Salsa, desculpe. Estou a baralhar os nomes, peço imensa desculpa. Afirmar de uma forma, não vou dizer leviana, mas com uma leveza a questão da justa retribuição das expropriações que foram realizadas. E posso-lhe dar aqui 3 exemplos que eu tenho de casos concretos da Serra de São Mamede, já para não falar na forma coerciva e a forma como todo o processo está a ser gerido, mas isso dava-nos muita discussão que eu não tenho em 2 minutos. Por isso, queria-lhe falar se considera a justa retribuição dos proprietários um terreno de 502 metros quadrados, em que o valor proposto era 36,17 €, dá 7 cêntimos por metro quadrado, um terreno de 3.547 metros quadrados, 151,58 €, 0,04 € o metro quadrado, e este então não percebo mesmo, um terreno de 1.516, que o valor da avaliação foi 0 €. Por isso, se consideram que esta será a justa retribuição dos proprietários que referi ainda há pouco. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E a dar agora a palavra ao CNF, que tem 6 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas, com a tolerância que também dei aos senhores deputados. Façam favor. Muito obrigado. Eu, se calhar, começava já por responder ao Sr. Deputado João Aleixo,
E relativamente àquilo que é a justa retribuição ou não, que o que lhe posso dizer é que é feita por peritos avaliadores com base num conjunto, com base num conjunto de critérios que não são estabelecidos pelo ICNF, são estabelecidos, têm a ver com o que lá está, portanto, as existências existentes, as pedregosidades, se tem ou se não tem, enfim, a eventual perda de rendimento, se tem ou que não tem. Mas deixe-me dar nota, a pessoa pode sempre não aceitar. E o facto de não aceitar, eu na primeira intervenção que tive relativamente a esta nota, dei nota de que tínhamos feito reuniões com todos os tribunais da relação por causa da agilização do processo, porque no caso de não haver acordo e o facto de eventual arbitragem não resultar, o Tribunal da Relação, deixe-me só, o Tribunal da Relação é ele que nomeia um perito completamente independente, quem o Tribunal entender, que vai lá e que faz a avaliação e que dá o valor, e a partir daí o ICNF retribuirá, independentemente se é 2 cêntimos, 10, 50 ou 100 euros. É importante ter esta noção. Não é o ICNF que arbitrariamente atribui valores. Não, é feito com critério, Sr. Deputado. E era importante... Oh, Sr. Deputado, eu não arranjo nada. Permita-me dizer, eu não arranjo nada. Depois, sim, depois só para responder ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, relativamente à maneira como nós vemos o projeto de Cabras Chapadoras, dizer que sim, que tem uma extrema importância e dar nota que o Sr. Ministro da Agricultura anunciou no final do ano passado exatamente um reforço deste programa em cerca de 30 milhões de euros, portanto, dirigido aos baldios para as questões relacionadas do pastoreio. Portanto, enfim, as minhas questões serão estas, portanto, o meu colega completará as que faltam. Senhor Deputado João Paulo Graça, a questão que coloca sobre a exploração florestal e as restrições que existem para essa atividade e um conjunto de outras também, quando o perigo de incêndio rural do IPMA atinge determinadas situações e zonas, é realmente uma questão que também nos preocupa e temos reunido e reunimos e conversado bastante com as entidades representativas dos empreiteiros florestais e, exatamente em sequência dessas restrições, já em 2023 houve uma alteração ao Decreto-Lei 82/2021, através do Decreto-Lei 56/2023, que veio flexibilizar, mediante o cumprimento de determinadas normas mínimas de segurança, e isso foi trabalhado em conjunto também com os representantes dos empreiteiros florestais e com a ANEPS e também com os municípios, onde basicamente, mediante notificação ao município de que há a intenção de trabalhar, mesmo nas condições de perigo, onde teoricamente, assim numa regra tucur, não seria possível, com os equipamentos cumprindo determinadas regras, e o município dando o ok, porque o município, enquanto autoridade máxima de proteção civil no seu território, é que consegue saber se ainda tem meios disponíveis para acudir mais a alguma coisa e saber onde andam as pessoas a trabalhar, poder dizer, ok, pode trabalhar nessas condições de segurança e nós já estamos alerta para intervir caso seja necessário. Portanto, é uma situação que foi identificada, foi procurada melhorar e aumentou muito a flexibilidade através dessa alteração do Decreto-Lei 56/2023. Não sei se na exposição feita por o empreiteiro de Monchique, porque nós próprios, ainda hoje em dia, nos chegam às vezes reclamações de pessoas que estão a olhar para a legislação no seu formato original, ainda assim, e é anunciado pelo Governo que pretende revisitar o Decreto-Lei 82/2021, que regulamenta o SEGIFRE e também esta matéria, e poderá ser uma oportunidade de introduzir eventuais aperfeiçoamentos que respondam melhor a essa ou outras necessidades. Relativamente à parte da instalação da rede primária no Parque Natural da Serra de São Mamede, a instalação física e os impactos que nós estamos a falar sempre, quer nas áreas protegidas, naturalmente com especial cuidado,
Rede Natura 2000 também, mas numa lógica de a rede primária, há um delineamento que é feito por proposta técnica, dos técnicos, onde ela potencialmente possa ser mais eficaz para a proteção da própria área protegida, ou quando é fora da área protegida do espaço. Ela é aprovada em sede de Comissão Subregional de Gestão Integrada de Fogos Rurais por todas as entidades que estão presentes na subcomissão, e estamos sempre aqui a balizar dois valores, entre o não fazer nada ou fazer alguma coisa nos sítios de menor impacto que permitam proteger mais. Isso passa-se em São Mamede e nas outras áreas protegidas, também na lógica de, se houver um incêndio, conseguirmos as forças de supressão serem mais eficazes na sua supressão. Naturalmente, há sempre algum impacto de abrir alguma coisa onde não existia, procuram-se selecionar os sítios onde esse impacto é menor e, simultaneamente, mais eficientes, numa perspectiva de, se houver um incêndio, também ajudar a proteger e fazer com que arda muito menos do que se não tivesse feito. É esse balanço que se procura fazer, integrando os diferentes tipos de conhecimento. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço aos senhores engenheiros a representação de CNF que aqui hoje estiveram connosco, pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Terminamos aqui esta audição e, portanto, desejo-vos uma boa viagem até à próxima, que se espera breve, não é? Pedi aos senhores deputados para não se ausentarem, vamos ter aqui um assunto breve nos outros assuntos para falar. Ia pedir aqui à senhora assessora Anabela que levasse as entidades. E